Entendendo as cidades. O ano 2000 assinala um momento especial na história da civilização. Pela primeira vez, há mais gente vivendo nas cidades do que fora delas. As megalópolis contêm o potencial para um incrível crescimento social e econômico, mas também pode gerar imensas concentrações de miséria. As cidades refletem o melhor e o pior da humanidade. Elas são, ao mesmo tempo, ordem e caos, criatividade e repressão, beleza e desespero. São a essência de todos nós. O que atrai as pessoas para as cidades é o sonho de conseguir alguma coisa melhor. It was often said that, God gave us nature, mankind gives us cities. And I guess you would say that cities embodied the aspirations of people. They were considered great achievements. The city was the capital. It was a holy place. It was the center of culture, commerce, and it was a place where individuals were improved. They were bettered. Este é um modelo antigo, as pessoas atraídas pelo canto de sereia do comércio, do trabalho e da educação. Elas chegam carregadas de sonhos e aspirações com suas identidades étnicas e culturais. It's a vortex of so many different things, the energy and the diversity. It's extraordinary. It's a lot of hustle, a lot of bustle. You gotta use a lot of muscle. So it's really good. Keeps you sharp. You never know what's going to happen. That's kind of the fun part of it, Elas criam arte e arquitetura, música e teatro. I guess there's some truth to that, if you can make it here, you can make it anywhere. There's a great deal of accident, coincidence, and good luck in the whole thing. And the character of cities themselves adds to that. And there are places where people are less friendly, or more friendly, or where they take 2-hour lunches, or eat in their offices. Cities have characters like people, and you can't really predict how the chemistry is going to work out. As cidades mais saudáveis estão em constante movimento. Quanto mais sensível às mudanças, mais viva é a cidade. Estruturas modernas se erguem sobre as antigas conforme a cidade se reinventa. O passado de uma cidade costuma estar escondido em camadas debaixo da terra. Engenheiros trabalham num dos maiores projetos de construção do mundo, quase 30 metros abaixo das ruas de Londres. Operários construindo um ramal do metrô londrino fizeram uma grande descoberta arqueológica. This is quite a large fragment of Roman roofing tile. Well, we are actually finding a city under a city. I mean, as time goes by, the cities kind of get higher and higher and higher, and we're looking at the original city here, which is probably dating to around about AD 50. We've been finding Roman walls belonging to buildings which fronted onto the original Roman road leading northwards from the south coast across the Thames and into Londinium, which was the original capital of the Roman province of Britannia. To the south of the river, a suburb developed around this major routeway from the continent, and we're right in the middle of that sort of suburb to Londinium right now.
O que foi a periferia romana de Londinium hoje faz parte do centro de Londres. Este ramal novo de 16 quilômetros é o mais recente trecho acrescentado aos túneis do metrô, um sistema de transporte urbano que carrega mais de 2,5 milhões de passageiros por dia. Todas as cidades modernas precisam movimentar muitas pessoas de um lado para outro diariamente de maneira rápida e eficiente. Isso é uma necessidade urbana. Até meados do século XIX, os cidadãos viajavam na velocidade em que os próprios pés ou os cavalos podiam carregá-los. Com a Revolução Industrial, uma multidão de trabalhadores veio trabalhar nas fábricas urbanas. A migração era tão grande que o tráfego virtualmente parava. Ninguém podia chegar a nenhum lugar no horário. A solução encontrada em Londres estava no subsolo. Fizeram-se tentativas de se construir uma linha de trem exatamente abaixo do nível das ruas, mas isso causava muito barulho e exigia muita destruição. Os engenheiros foram forçados a cavar túneis profundos, criando o primeiro sistema de metrô. Começava a era do transporte coletivo. O metrô londrino começou a funcionar em 1858 e carregou 10 milhões de passageiros apenas no primeiro ano de operação. Um sucesso estrondoso. Logo, Paris e Nova York construíram suas próprias versões. Hoje, muitas metrópoles possuem sistemas de transporte subterrâneos. Este novo ramal do metrô londrino vai levar quase 5 anos para ficar pronto. This is heavy civil engineering. This is infrastructure. This is building the railways for people in the future. And someday people will run on it and will forget the works that these guys have done. And the miners and the engineers and the inspectors that looked after the work and worried to make sure that the thing is safe. Os órgãos, as veias e as artérias que existem por baixo da pele da cidade são delicados e complexos. Os engenheiros precisam avançar com extrema cautela, desviando-se de milhões de quilômetros de canais de água e de esgoto, linhas de telefone e de energia elétrica, encanamento de gás e cabos de fibra ótica que pulsam sobre a cidade e nos dá sua vida. O ritmo frenético das invenções do século XIX mudou as cidades para sempre. Nenhuma mudança foi mais dramática do que a utilização da eletricidade. Rapidamente, ela se tornou o sangue que alimenta a cidade graças a Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica em 1879. A repentina procura pela eletricidade criou outro complexo sistema subterrâneo. A cidade foi toda ligada por meio de fios. As lâmpadas das ruas de gás foram substituídas por outras, elétricas, e se multiplicaram astronomicamente. Motores elétricos transformavam tudo do transporte e as ferramentas. As fábricas instituíram o turno da noite. Surgiu a cidade de 24 horas. E assim era a cidade das luzes e a cidade que nunca dorme.
Tudo isso requer uma quantidade absurda de fios. Londres, por exemplo, utiliza tantos cabos elétricos que, se eles fossem atados uns aos outros, daria uma volta completa no globo. Em todas as cidades, há dúzias de estações transformadoras que convertem eletricidade em alta voltagem para níveis mais seguros. Na zona oeste de Londres, um transformador zumbi no subsolo do bairro Boêmio. Os teatros utilizam tanta eletricidade que os técnicos costumam dizer que quando a casa se acende, a área ao redor cai na penumbra. A luz elétrica mudou o céu noturno das cidades grandes e pequenas. Lá não é mais possível olhar para cima e ver o céu estrelado. Só vemos algumas poucas estrelas mais brilhantes. Olhando para a Terra do alto de centenas de quilômetros, a história é outra. Milhares de novas constelações cintilam lá de baixo. São as cidades, reluzentes com bilhões de lâmpadas elétricas. Iluminar uma cidade é um avanço bem mais recente do que o esforço para matar nossa sede. Os antigos romanos foram os primeiros a idealizar a distribuição de água. Eles usaram a gravidade. Ao redor do ano 97 da era cristã, aquedutos construídos na encosta suave de uma colina carregavam por muitos quilômetros 85 milhões de galões de água diariamente. A Nova York atual usa a mesma ideia de tecnologia simples. A gravidade traz a água das montanhas Catskill a 200 quilômetros de distância, por meio de um sistema de dutos e reservatórios. A água segue pelo subterrâneo nos últimos 32 quilômetros por dentro de 2 antigos e gigantescos canais. A sede de Nova York é tão grande que os velhos canais têm de funcionar constantemente em sua capacidade máxima de 5,5 bilhões de litros por dia. Os túneis, um construído em 1885 e o outro em 1928, não podem ser fechados para vistorias. Então, os engenheiros da cidade estão realizando uma operação desvio. Estão construindo um terceiro canal. If either City Tunnel number 1 or City Tunnel number 2 would have a problem, we could not fully deliver the water to the city of New York. This tunnel will provide a backup which will allow us to be able to supply water. Toda cidade depende de pessoas como estas que mantêm o coração da infraestrutura urbana palpitando. I've been in this business 15 years. 15 years I've been in this business. My father started in 1946 in the Brooklyn Battery Tunnel. My uncles worked in the water tunnel number 2 in the 30s. I love it. It's the greatest job in the world. O terceiro túnel deve estar pronto em 2006. Ele vai utilizar a gravidade como os aquedutos dos antigos romanos. Nas cidades modernas, a força gravitacional é usada tanto para enviar a água para baixo quanto para cima. Ela é empurrada pela pressão criada simplesmente pelo seu peso total. The pressure that we can get by gravity from these systems upstate can basically raise the water to the level of a 5-story house. A lot of the houses were built originally to 5 and 6 stories high, so there's no energy cost associated with pumping. When you have apartment houses where you have higher levels, then you have to either pump the water up to a tank on the roof and then let it come down, or else you then build some kind of pressure system in the basement which pumps it up to the levels above. Tudo o que a maioria de nós percebe é que a água aparece como que por mágica quando a torneira é aberta. E que o lixo desaparece quando é deixado num saco na calçada em certos dias. As funções corporais da cidade, como as nossas, são raramente discutidas. O mais básico é o processo de eliminação, o sistema de esgoto.
No século XIX, o aperfeiçoamento dos sistemas de abastecimento levou à invenção da descarga para vasos sanitários. O sistema de despejo de resíduos humanos deu um grande passo. Mas não havia nenhum lugar para onde mandá-los, a não ser os cursos d'água. Em Londres, por exemplo, o rio Tâmisa foi sufocado pelo esgoto e aos cidadãos restou apenas lamentar, sem nada poder fazer. Doenças trazidas da água, como a cólera, matavam aos milhares. Mas pouco foi feito até o parlamento sentir o mau cheiro, literalmente. In 1858, a significant event occurred which fate came in and lent a hand, as it were. The River Thames was, of course, by this time pretty filthy and pretty stinking, and was so offensive that the MPs in the House of Commons and several committees had to leave because they couldn't stand the stench. Consequently, they demanded that before any business was undertaken, that something be done about the river. A providência foi tomada. Uma série de túneis subterrâneos, alguns grandes o suficiente para abrigar um trem, foram cavados, criando um gigantesco labirinto de linhas de esgoto. O problema seguinte era o que fazer com tudo aquilo. Os vitorianos, sempre preocupados com a finura, construíram elaboradas estações de bombeamento onde as águas servidas eram neutralizadas por uma forte mistura química. O novo sistema livrou a cidade da cólera, mas não tornou o rio mais seguro. Transformado em fossa sanitária, o Tâmisa se tornou um coquetel tóxico. Em 1897, uma balsa do rio Tâmisa virou, atirando os passageiros naquela infusão venenosa. Apesar de estarem a poucos metros da margem, a maioria deles jamais a atingiu. Although the river was free of the severe bacteria and pathogens in sewage, the chemical contamination was such that although most of the people could swim, they nearly all died in this disaster. O tratamento do esgoto seguiu um longo caminho. Wastewater treatment sites are not normally the most attractive places to visit in the world. The process that we deal with is, how shall we say, not pleasant, but we try to do it in a professional manner. So most people, once they flush the toilet, would tend to forget about it and allow us to just deal with it. Na estação, os despejos são agora tratados organicamente. As mesmas bactérias que vivem na água servida são hoje utilizadas para digeri-la. O subproduto dessa digestão é o metano, que é usado como combustível na casa das máquinas. Criamos, assim, um sistema fechado muito eficiente. Funciona tão bem que bastam 15 empregados na estação para lidar com o esgoto gerado por 2.700.000 pessoas. São 10.000 descargas por segundo. O Tâmisa e praticamente todos os demais rios metropolitanos no mundo desenvolvido viram o esgoto sumir de suas águas em apenas meio século. As primeiras cidades verdadeiras surgiram entre 3.000 e 4.000 a.C. no crescente fértil do rio Tigre e no vale do Eufrates, provavelmente devido à grande quantidade de alimentos. Pela primeira vez, nem todos eram obrigados a labutar nos campos. Algumas pessoas podiam se tornar outra coisa: artesão, sacerdote, escriba, mercador. Passados séculos, foram aparecendo dois tipos diferentes de cidades. A cidade natural orgânica normalmente aparece por uma razão específica: a confluência de rotas de comércio, a instalação da corte de um reino ou as margens de uma enseada natural. Daí ela cresce como um ser vivo. A good example of that would be the medieval city, which is a kind of rabbit warren of little streets and squares, and nothing is straight. It doesn't follow a diagram, and yet there's a kind of logic to it. They're often very beautiful, but somehow accidental. You just put it together as you go along.
Cities like LA are organic cities too. They're much bigger scale, but those freeways simply are built as you need them. They curve, they twist. There's no obvious logic to it. And like a medieval city, if you don't live there, you immediately get lost. Outro tipo é a cidade planejada. Elas são geralmente construídas por pessoas que têm outros motivos. Um empreendedor imobiliário, um industrial que cria a fila da companhia, um déspota tentando ampliar seus domínios. As cidades planejadas têm um traçado ordenado. Elas são racionais e eficientes. Normalmente crescem com um traçado de uma grade. A Roma Imperial era uma típica cidade em forma de grade. Sua planta foi copiada como se fosse uma forma de biscoito conforme os romanos conquistavam novos territórios e construíam novas cidades. They wanted to lay them out very quickly. They wanted the soldiers to be familiar with each city. No matter where you were posted, the cities were identical. There was a square in the middle and 2 streets, and so it was like an army camp. No matter where it is, it's always the same. Durante o primeiro milênio da era cristã, a Roma Imperial teve um parceiro no Novo Mundo. A cidade abandonada de Teotihuacan fica a 32 quilômetros ao norte da atual cidade do México. Ela é também uma metrópole planejada. It's the first huge urban development in Mesoamerica. Before this city was constructed, there are no huge urban centers. This was the first and the most planified of all. It was very orthogonal, that is, all the streets and buildings were parallel and perpendicular one to another. A cidade foi erigida no lugar em que os Teotihuacans acreditavam ser o centro do universo, onde o tempo teria começado. Era deliberadamente traçada de acordo com os movimentos das estrelas em relação às montanhas no horizonte. Many of the ancient cultures built cities first and foremost for religious reasons, and the plans of the city sometimes represent something about the religious organization. Como os romanos, os planejadores de Teotihuacan compreenderam o que fazia uma cidade funcionar. The ancient designers of the city were not simply architects and designers. They were also urbanists. With great understanding of spatial distribution, they allotted areas for religious, administrative, economic, and all other activities. Tanto religiosos como administrativos, económicos y demás. A população rural migrou em grande número para a nova e glamurosa cidade. Muitos outros foram forçados a trabalhar ali como escravos. Calcula-se que no auge da sua prosperidade, por volta do ano 500 da era cristã, viviam ali entre 125 mil e 200 mil pessoas. Em algum momento, em 700 depois de Cristo, a primeira grande metrópole do Ocidente faliu completamente. O triunfo levou à tragédia. A imensa necessidade da população por comida e água ultrapassou a capacidade de abastecimento do ambiente natural ao seu redor. Acredita-se que as diferenças étnicas e de classe geraram violência. Uma cidade precisa atender às necessidades de sua população, que estão sempre mudando. Do contrário, ela se consumirá em cinzas. Teotihuacan é um exemplo antigo, mas tem tudo a ver com a realidade atual. Cities are in general very vulnerable settings. I believe we can use Teotihuacan as a micro model of what is happening with Mexico City. Why? Even though their societies very far in time and very different. Erosion, deforestation, overexploitation of water springs, problems of integration of people with different interests, excessive rural-urban migration. These are phenomena that you see in both examples. So I believe that modern Mexicans should use Teotihuacan as an example of what is vulnerable in urban settings, not only to natural hazards, but also to social problems.
A superpopulação sempre traz problemas. Na Idade Média, as pequenas e compactas cidades eram caldeirões de pestilência. Doenças como a peste bubônica se espalhavam rapidamente pelas cidades, trazidas pelas pulgas dos ratos. No século XIV, a praga se esparramou pela Europa Ocidental, eliminando metade da população. Os problemas da superpopulação continuaram a afetar dramaticamente a vida nas cidades, especialmente o grande desenvolvimento da Revolução Industrial. Como nunca antes, as fábricas pipocavam e bandos de trabalhadores corriam para a cidade. As cidades brotavam primeiro na Inglaterra, depois no resto da Europa e finalmente na América. Imigrantes escorriam através do Atlântico, chegando às dezenas de milhares à procura de trabalho na terra das oportunidades. Nunca antes os movimentos de imigração atingiram essa escala. A Revolução Industrial pode ter refeito as grandes cidades na Europa, mas na América ela criou a paisagem urbana. Em meio século, os Estados Unidos se tornaram o país mais urbanizado do mundo. American cities are not shaped by kings or emperors, or largely not even by great city planners. They're really shaped by individuals, by developers, by people doing things on a small scale. And it all kind of comes together, and what comes out of it, which is often a surprise, is an expression in some way of all these forces. So in that sense, they're very much the shapes of democracy. A grande transformação que aconteceu em seguida nas cidades americanas deixou muita gente com torcicolo. A Revolução Industrial tinha produzido duas invenções: vigas de aço mais leves e mais fortes e os elevadores, o que tornou possíveis os arranha-céus. Essa foi uma obra de grandes empreendedores. O primeiro arranha-céu moderno foi o edifício New York's Woolworth, construído em 1913. Ele tinha 58 andares que o elevavam a quase 200 metros de altura, 30 metros além de qualquer prédio da época. Chicago e Nova York competiam por edifícios cada vez mais altos. Surgiu o horizonte urbano. Ao chegar em Nova York pela primeira vez em 1935, o grande arquiteto suíço Le Corbusier quase entrou em êxtase. We saw the mystic city of the New World appear far away, a spectacle of brutality and savagery, a completely new and prodigious architectural event. With one stroke, Europe is thrust aside. As novas cidades industriais americanas deram origem a uma arquitetura mais do que radical. Elas geraram a cultura popular americana. O jazz, o blues, os parques de diversão e os grandes auditórios, tudo isso é produto das cidades americanas. A Revolução Cultural Urbana continuou ao longo dos anos 30, mas a explosão imobiliária foi brecada pela Depressão e estancada durante a Segunda Guerra Mundial. O crescimento só recomeçaria depois do conflito. E desta vez seria para fora e não para cima. After World War II, we had loads of veterans coming back. We had a big economic growth. The country had every imaginable policy to discourage people from living in the cities and encourage people to live in the suburbs. President Eisenhower announced a huge interstate program. Interstate programs would not help cities. These were programs that help people get away from cities and get into the suburbs. A Nova York metropolitana se tornou um imenso e esparramado canteiro de obras, controlado por um único homem, o construtor de estradas Robert Morse. He was a great builder and a great manager, and he was influencing what was going on in the rest of the country and the rest of the world. They're all watching New York.
Nova York e a maioria das cidades americanas foram enfeitadas com grandes tiras de concreto e aço. Rodovias, túneis, vias expressas e pontes, tudo isso facilitou a saída das cidades. E foi justamente isso que os moradores das cidades fizeram, levando junto com eles a renda de que dispunham. We subsidized to the tune of over $50 billion the development of a pretty complex highway system that made it possible for you to live 20 miles away and drive in town. A cidade encarada como sonho americano mudou-se para os subúrbios. O culto ao automóvel alterou o cenário urbano para sempre. Like so many people these days, we live in the suburbs, and Dave needs the car every day for business. When he was gone, I was practically a prisoner in my own home, but that's all changed now. 3 weeks ago, we bought another Ford. Nova York abriu caminho para a opção do automóvel em vez de aumentar os investimentos em transporte coletivo. Uma opção que mudou dramaticamente a cena urbana. A lot of people fault Robin Moses. I fault the elected officials at the time who said, let's neglect our transit system and let's build roads. And Moses built parts of the Long Island Expressway. He built parts of the Brooklyn-Queens Expressway, the Belt Parkway. He built the Battery Tunnel, the Queens Midtown Tunnel, the Triborough Bridge, the Verrazano Bridge. And I look at an example like the Verrazano Bridge. It was built in 1963, 1964 open, and it's 12 lanes. 12 lanes for cars. Well, where are the pedestrians? Where do the bike riders go? Where do the trains go? Uma cidade que depende do tráfego de automóveis é uma cidade em meio a um pesadelo. Os problemas do tráfego urbano já atingiram níveis desastrosos nas megacidades ao redor do mundo. Pergunte a qualquer motorista. Até o final da década de 60, os sinais de trânsito eram programados manualmente para interpretar apenas 2 ou 3 condições. Hoje você pode não pensar nisso, mas os computadores permitem uma coordenação muito maior. The system that you see behind me is comprised of a coaxial cable system. We put out approximately 260 miles. It's 260 miles of cable in Manhattan. With this cable system, we are now able to talk to approximately 2,700 intersections. Para manter o trânsito andando, por assim dizer, os sinais são programados em uma central de modo a atender às condições conforme elas se alteram. O segredo é mantê-los mudando numa sequência rítmica nas avenidas que vão e vêm do centro. It's a delicate balance because there's traffic in both directions as well as pedestrian traffic in both directions. So we try and make sure that everybody's accommodated. Here we're looking at a particular intersection and it describes that the main street is getting the green while the pedestrians have the walk phase across the side street in front of Gracie Mansion. If we wait a few seconds, they should be turning into a flashing don't walk mode. And these should be going into amber, this all red phase, and now green with the associated walk ability across the main street. O computador não é o único sensor no controle de tráfego. We have 28 monitors up there. With this new system, we have the capability of monitoring traffic at every intersection in the borough of Manhattan. Os monitores de trânsito podem ver um acidente assim que ele acontece e imediatamente reprogramar os sinais para diminuir o engarrafamento. Toda essa tecnologia pode até fazer o tráfego fluir melhor nas áreas centrais, mas não faz nada para deter a saída das riquezas da cidade para os subúrbios. As cidades industriais mais antigas são especialmente problemáticas. These cities that evolved over time based on an economy that was changing, we lost those jobs, lost those industries. As the people moved out, the retail moved out, the jobs moved out, the tax base declined, services declined. So the cities are stuck in the situation that if they increase the taxes to improve the services, they drive out more of the businesses and the jobs. The rent is high, people can't afford it. Look at this guy. He's been here over 20 years, and yesterday he left.
And the store over here, 50 years, she left. Across the street, about 4 stores empty. People leaving. There's no money in Ocho Street anymore like it used to. O que resta em muitas dessas cidades do interior é uma subclasse de pessoas marginalizadas. We encouraged the development of suburban America. The policies were focused on individuals, not on building economies, but dealing with immediate needs, whether it was income assistance or food stamps. As the community organizers say, they give you fish, they don't teach you to fish. And the net result of this is we've changed fundamentally the urban economy. If you went to Los Angeles in the early 1960s, maybe 1 job out of 3 was a manufacturing job that paid the wage that could support a family. If you go there today, it might be 1 job out of 10, and it's continuing in that direction. A falta de emprego leva à falta de esperança. A falta de esperança leva ao crime. Prédios abandonados desabam. A infraestrutura se deteriora. You are looking at a very slippery downward slope. It's going to be very difficult to turn those situations around. So a fundamental question we have to ask is, how can we rebuild these economies? Anos atrás, Portland, em Oregon, vislumbrou problemas no seu futuro. Diferente de muitas cidades, Portland não desviou o olhar. Portland was no different than many other urban cities. We could see that we were definitely on a negative trend, and if we did not begin to invest in our downtown and take some pretty drastic steps, that our downtown would deteriorate. O plano de Portland era abandonar totalmente as tendências urbanas da época. Os reformadores começaram por acabar com uma via expressa que cortava o centro da cidade. Um dos líderes do plano foi o ex-prefeito Bud Clark. Freeways cut up a community, they destroy neighborhoods, and they make it just so you drive through the city to get to the suburbs, and we've seen the damage that's done. As verbas das rodovias foram redirecionadas para a construção de um novo sistema de bondes, um transporte público revolucionário. Ele era gratuito no Distrito Central. It wasn't easy. I was in the legislature at that time, and there was a lot of controversy in the legislature. There was a lot of controversy here at home because it was going to run through neighborhoods. It was expensive. There was a lot of disruption. But when it was all finished, people said, it's wonderful. Outro passo do plano era a criação da Comissão de Desenvolvimento de Portland. Funciona como um empreendedor de loteamentos com uma visão cívica, comprando propriedades e fazendo melhorias. Transformando estacionamentos em parques públicos. Construindo moradias baratas ao longo do rio. O aspecto mais controvertido do plano original eram as fronteiras do crescimento urbano, porque isso estabeleceu um limite legal para o quanto a cidade poderia se expandir. Na prática, foi proibido o desenvolvimento além daquelas fronteiras. Portland era e ainda é forçada a reinvestir em si mesma. As riquezas permanecem dentro da cidade. Portland ficou amarrada à sua reforma urbana por mais de 2 décadas. E valeu a pena. Seu sucesso fez dela um modelo adotado no mundo inteiro. E ela é regularmente citada como uma das cidades dos Estados Unidos onde se vive melhor. Há séculos, o homem sonha com uma utopia urbana.
Um antigo filme de Hollywood retrata uma nova metrópole cintilante. Ela surgiu das cinzas de uma cidade destruída. Uma união harmoniosa de arquitetura e tecnologia que elimina moradias precárias e ruas congestionadas. Uma elite progressista resolve o problema da sociedade de massa e todos vivem felizes para sempre. Sonhar com utopias não tem nada de novo. Santo Agostinho imaginou uma cidade de Deus no século V. Platão e Thomas More também tinham seus planos utópicos. Mas não houve muitas tentativas em tornar a utopia realidade. Um esforço ambicioso foi feito no Brasil em 1960, quando o presidente Juscelino Kubitschek começou a construir uma nova capital para o país no seu interior vasto e desabitado. O Brasil encontraria, por fim, seu destino como uma grande potência. A nova capital, Brasília, tiraria o país do passado para um futuro tecnológico glorioso. Brasília, in a way, had to symbolize this new way of being, this new way of doing things. And it had to be modern, because it had to be the symbol of this new modern era in Brazil. 50 anos em 5, disse Kubitschek. E, de fato, a cidade foi erguida em apenas 5 anos. Centenas de estradas foram abertas e cerca de 40 mil pessoas migraram em busca de trabalho. A cidade, traçada na forma de um avião, era revolucionária. Os responsáveis pelo projeto, o urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer, eram modernistas, minimalistas e puristas. Em Brasília não existem bairros ou nomes de ruas. Em vez disso, há setores. Você se desloca, digamos, da L2 para a W3 e não da rua principal para a Alameda dos Carvalhos. O percurso tem de ser feito de carro. The idea is that this should be a city for the machine age, and that meant a city adapted to the private car. The other thing is that it was once believed by urban designers that the cities should be organized according to sectors, specifically aiming at certain sorts of practices. The governmental sector, the bank sector, the amusement sector, the housing sector, and so on and so on. O resultado disso tudo foi uma mistura de utopia e ficção científica. A cidade é um testamento da ideia da forma sobre a função. Os edifícios brotam da aridez do Planalto, separados por vastos espaços onde não existe sombra nenhuma. Now you don't have a city of places. You have a city of objects in the landscape. So, in a way, we could say that this is not a modern city. I mean, this is as ancient as Tikal or Teotihuacan or a feudal castle in France, because all those places were specialized places for either ceremony or politics, and always these places have the characteristics of discontinuity, specialization of sectors, and specialization of practices. They were not places for daily life of the inhabitants. A vida cotidiana é desconfortável, quando não é apenas perigosa. A cidade foi desenhada de modo que os automóveis pudessem se mover livremente, mas não o pedestre. Existem raros semáforos e praticamente nenhuma calçada. Existem poucos congestionamentos, mas atravessar uma rua é como jogar roleta russa. Brasília tem um dos maiores índices de atropelamento no mundo. O projeto do Paraíso foi um tiro que saiu pela culatra. Sometimes these geometric spatial systems, these logical systems by planners ignore the reality of
commerce and people's lives in human scales, and they end up deadening what would be the normal vitality of cities. Brasília foi erguida com muitas moradias para os bem pagos burocratas do governo, mas pouco espaço para mais alguém. Physical segregation in the city primarily, I think, has to do with social segregation. When we have big distances among the buildings themselves, among the places for living and places for working, then the problems of segregation are maximized. A maioria das cerca de 2 milhões de pessoas que trabalham em Brasília moram em cidades satélites que se espalham num anel que avança 24 quilômetros fora da capital moderna. And the idea was that the future metropolis should not be jeopardized, should not be stained. And from the very beginning, these people who built the city were housed in places far away from the pilot plant itself. Apesar das desvantagens, algumas das cidades satélites se transformaram em centros vivos, animados, com muita vida nas ruas. Outras, porém, são cidades favelas infestadas pela pobreza e pelas doenças. Uma dessas comunidades satélites chama-se Vale do Amanhecer. Aqui vivem os adeptos de uma seita que acredita que Brasília é a cidade escolhida e que eles terão direito a ela no século XXI. De algum modo, é a imagem espelhada da Brasília burocrática e hierárquica. Lá todo mundo tem um papel, um posto e um uniforme vistoso. Os membros da seita também acreditam que, quando morrerem, irão para um lugar parecido com a rodoviária de Brasília. Uma ideia voltada diretamente para os pobres que passam metade de suas vidas em ônibus viajando de casa para os seus empregos humildes na capital. Num certo sentido, os moradores do Vale do Amanhecer se recusam a perder as esperanças em Brasília. E talvez estejam certos. Depois de algum tempo, mesmo essa cidade rígida pode se dobrar às necessidades dos seus habitantes. Life always has the last word. And when you look at city planning, you realize that ultimately it's not planners that direct cities, that cities will always overcome planners if that's what the forces are pushing them to do. And people will always overcome planners. People are very ingenious. Sempre voltamos às pessoas. São elas que transformam as cidades. When I think of a city, I think of the evolution of a settlement over time, the vitality of the people who are there. I think of how they celebrate life and the human condition and experience in the great enterprise, in the great exchange of ideas and values that happen in this grand marketplace, the city. Nos próximos 25 anos, as cidades vão se expandir até abrigar a maioria da população mundial. Seu destino vai então determinar o destino da humanidade como nunca antes.
Thank you.